Braço direito de Paulo Guedes, Daniela Marques é a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Ela assume o lugar de Pedro Guimarães, que caiu, diante das denúncias de assédio sexual. A Natália Pazzi está em Brasília, vai trazer mais detalhes para a gente. Ai, mais um dia tão movimentado, hein, Natália? Quarta-feira foi daquele jeito. E a quinta-feira, o que é que a gente pode esperar para hoje, hein? Mais movimentação e desdobramentos, viu, Carla? Bom dia para vocês e para quem está nos acompanhando. Isso porque, como você disse, a economista Daniela Marques foi nomeada para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal depois das acusações de assédio sexual contra o ex-presidente da instituição, Pedro Guimarães. Essa escolha já foi oficializada em uma edição extra do Diário Oficial da União, após a Daniela Marques ter se reunido com o presidente Jair Bolsonaro para ajustar esses últimos detalhes. Ela é considerada como o braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, e comandava desde fevereiro a Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Além disso, a base aliada do governo federal, do presidente Bolsonaro, afirmou que a indicação teria que ser uma mulher, o que ajudaria a diminuir o impacto das acusações no eleitorado feminino do presidente da República. O ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, foi acusado recentemente por diversas funcionárias da Caixa por assédio sexual e outros tipos de violência, e também assédio moral. E diante da gravidade da questão e de olho na reeleição, Bolsonaro foi aconselhado a exonerar Guimarães o mais rápido possível. A ideia era de abafar esse caso e, para isso, a versão oficial foi de que o próprio Guimarães pediu o afastamento com a ideia de cuidar da própria defesa. Ontem, após a saída do cargo, Guimarães publicou uma carta nas redes sociais, endereçada a toda a população brasileira, em especial aos clientes da Caixa. Nesse texto, argumentou que ele e a família foram vítimas de uma avalanche de notícias falsas nos últimos dias, ressaltou premiações que conseguiu enquanto esteve à frente da Caixa. O Pedro Guimarães também destacou que não pode prejudicar a instituição ou o governo federal, sendo alvo para o que chamou de rancor político em um ano eleitoral. Ele também afirmou que as acusações não são verdadeiras, não refletem a postura profissional nem pessoal dele. Disse ter certeza de que as acusações não vão se sustentar ao passar por uma avaliação técnica e isenta. Por fim, disse confiar que a verdade vai prevalecer. E teve muita comemoração ontem aqui por parte dos funcionários da Caixa, inclusive informações de bastidor, é que até teve happy hour de funcionários comemorando a saída de Pedro Guimarães. Gente, então teve manifestação, ontem na frente, como diz a Natália. E aí, assim, a gente fica muito surpreso, com tudo isso que está acontecendo nesse exato momento, mas por que as informações vieram à tona agora? Porque o governo está sabendo disso desde que essa investigação, basicamente desde que a investigação começou, desde o começo do ano. Então não é chocante para o presidente da República, para toda a equipe, para a própria equipe, o alto escalão da Caixa Econômica Federal. Não, eles já sabem disso, isso já está rolando. Dentro do governo mesmo, Dentro do governo, Ontem exatamente. saíram as informações de que essas denúncias chegaram ao ministro Paulo Guedes no ano passado ainda. A gente já está no meio de 2022 e que Paulo Guedes sabia já dessas denúncias desde o ano passado, Natália, ontem a gente até elogiava, que, aliás, para quem diz, vocês nunca elogiam nada do presidente, ontem a gente dizia, olha que bom. A reação do presidente teria sido positiva, porque informações de bastidores davam conta de que Bolsonaro havia dito que esse comportamento seria inaceitável. Eu estou colocando tudo aqui no condicional porque era segundo pessoas que conversaram com o presidente. E a gente falou que ótimo, é esse tipo de resposta que a gente espera do presidente do Brasil. Só que passou o dia e Bolsonaro não se manifestou de fato a respeito do assunto. Alguma palavra? Eu estou procurando aqui no Twitter, não tem nada, Natália. Nenhuma palavra não, Megali. Até o momento, silêncio total por parte do presidente Jair Bolsonaro, do executivo como um todo. A gente sabe que no dia que essas denúncias estouraram, estava acontecendo uma reunião no Palácio da Alvorada e o Pedro Guimarães, mesmo não tendo sido convidado, ele foi para essa reunião na Alvorada, já à tarde da noite, tentou se explicar com o presidente Jair Bolsonaro, teve inclusive uma conversa bem tensa ali com o chefe do executivo, segundo interlocutores do Palácio do Planalto, tentou se justificar e o
Bolsonaro falou que essas denúncias eram intoleráveis. A grande questão é, como a gente veio ressaltando, que essa investigação não foi da noite para o dia nessa semana. Ela já vem acontecendo há mais ou menos 6 meses e agora, então, essas vítimas de assédio sexual e assédio moral deram uma entrevista aí em anonimato contando ao portal Metrópolis e também a outros veículos depois dessa repercussão sobre esses casos. E a grande questão é que, possivelmente, segundo essa investigação que está em curso no Ministério Público Federal, não é apenas Pedro Guimarães que estava envolvido com esse tipo de atitude inadequada. Tem também investigação correndo, já com outros dirigentes da Caixa que seguem aí sem o nome sendo dito pelo MPF por enquanto, por terem tido atitudes semelhantes ou por terem, inclusive, acobertado essas atitudes de Pedro Guimarães, que, segundo essas testemunhas, essas vítimas, isso não aconteceu apenas nessa semana, que isso vem acontecendo desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, quando Pedro Guimarães tomou posse lá em 2019. Então, a situação é um pouco mais complicada do que parece ser, porque essa investigação já vem acontecendo há algum tempo. A gente está imaginando aqui, algumas pessoas acabam relativizando, né, o que essas mulheres estão dizendo. E o que tem ir no quarto do hotel de fulano e levar alguma coisa à noite, se ele me pede? E o que tem? Ele abraço, não pode mais abraçar? Então, não é isso, não é sobre isso que a gente está falando. A gente tem muitos homens em cargos de poder, né? E a gente, quando você fala em assédio de forma geral, e também, nesse caso, o assédio sexual, é muito mais relacionado ao poder que essa pessoa que está assediando exerce sobre as outras do que necessariamente um ato sexual. Por exemplo, quando o presidente abraça as mulheres e diz, vem cá, me abraça direito, e abraça de novo, abraça 1, 2 vezes, deixa a mão escapar. Pensa o seguinte, é o presidente da empresa onde essas pessoas estão. Qual é a atitude que a pessoa deve tomar naquele momento diante do presidente da sua empresa que está fazendo isso? Então, a gente sabe que são muito mais homens que estão em cargos de poder e de liderança e que esse número de denúncias contra homens é muito maior. Mas se isso fosse com uma mulher que fizesse isso com outros garotos, com outras garotas, poderia também haver denúncia nesse sentido. Então, não está exatamente relacionado à questão de gênero, porque o número de homens é muito maior, né? Mas é mais sobre a relação de poder, né? Um presidente, uma pessoa que está... Que tem ascensão, né? Tem hierarquicamente ascensão. superior a outras, não pode agir dessa maneira. E aí tem um outro aspecto, né? Que foi relatado nesses depoimentos. Uma dessas mulheres, inclusive, ouviu do Pedro Guimarães, que gostava dela e que poderia virar a diretora da Caixa. Ou seja, se aceitasse aquela relação, se aceitasse aquele assédio, se fosse adiante naquela relação, poderia ascender dentro da Caixa Econômica Federal, o que configura claramente o assédio, né? Agora, a gente está aqui falando rapidinho... Tem esse áudio. A gente tem o áudio? Dessa mulher, sim. Então vamos ver se a gente... Ela disse que com o tempo, inclusive, aumentaram os assédios, né? Ele passou a aumentar a quantidade de abraços, carícias fora de lugar. Coloca aí, Carlinha. Me senti um lixo. No sentido de que se eu estivesse à venda sexualmente, eu cresceria. É isso. Isso um dos muitos relatos. Agora há pouco a gente falava aqui, Megali, você falava, e ontem a gente falou um pouco sobre a reação do governo, né? Sobre a troca imediata, mas imediata em relação ao fato de isso ter vindo a público. E tem um aspecto por trás. É claro, agiu rapidamente, disse nos bastidores que era algo intolerável, mas vamos lembrar que esse é um ano eleitoral, então medidas assim estão de olho claramente no impacto que isso tem para uma campanha. Tanto que a escolha de Daniela Marques foi uma escolha pensada também nos aspectos técnicos. A Daniela, braço direito do ministro da Economia. Daniela, a gente até entrevistou a Daniela aqui recentemente, no mês de março, quando lançou um programa aqui para mulheres empreendedoras e tal. Então tem um conhecimento técnico, mas foi também pensando no eleitorado feminino, que é um desafio para o presidente da República nesse momento eleitoral, né? Voltaremos ao assunto. Em Brasília, o Senado adiou a votação da PEC que eleva o Auxílio Brasil, o valor do Vale Gás e cria um voucher para caminhoneiros até o final do ano. Prestem bem atenção no que está acontecendo, porque isso é escandaloso, minha gente. Ontem o relator da proposta, Fernando Bezerra, propôs a decretação de estado de emergência para viabilizar essas medidas. Por que estado de emergência? Porque sob a vigência de um estado ou de calamidade pública ou de emergência,
os políticos conseguem dar um pontapé na legislação eleitoral. A lei eleitoral, que proíbe o excesso de gastos, que proíbe a criação de programas sociais em anos eleitorais, que dirá a 3 meses de uma eleição. A gente vai falar mais sobre esse assunto, mas antes a manchete do Rafael Procópio. O Senado deverá votar hoje o texto da chamada PEC dos combustíveis, que amplia e cria benefícios para combater a alta da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A proposta estava na pauta da Casa na sessão de ontem, mas foi adiada após pedidos feitos por vários parlamentares. Entre os pontos previstos estão o aumento do valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e ainda o novo valor do Auxílio Gás de R$ 60 para R$ 120 a cada 2 meses. Além da criação de um voucher caminhoneiro de R$ 1.000 para profissionais já cadastrados nos sistemas do governo. O texto inicial da proposta previa ainda repasses da União para estados que reduzissem a zero o ICMS cobrado sobre o diesel e o gás de cozinha. Mas o relator da PEC, Fernando Bezerra, do MDB, retirou essa parte, porque, segundo ele, traria risco de insegurança jurídica. Todos os benefícios têm previsão de validade de agosto até dezembro, ao custo de quase 39 bilhões de reais. Para aprovar a proposta dentro da lei em ano eleitoral, mesmo furando o teto de gastos, a estratégia é decretar estado de emergência. O motivo seria a guerra entre Rússia e Ucrânia, que afeta diretamente o preço dos combustíveis, diz Fernando Bezerra. Vai ter o reconhecimento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis, seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes. A previsão do governo é de que a PEC seja aprovada no Congresso até o dia 7 de julho. Sim. É o cúmulo do cinismo, Fernando Bezerra, falar em estado de emergência, sendo que a gente está há 4 meses sob a guerra na Ucrânia. E desde então, nem Paulo Guedes, nem Bolsonaro, nem a equipe econômica mexeram um dedo para tratar do problema. Agora, há 3 meses da eleição, inventam um estado de emergência injustificável para soltar na mão do presidente praticamente 40 bilhões de reais fora do teto. Não é um cheque em branco. É um cheque preenchido com valor de 38 bilhões e 700 milhões a serem usados ao bel prazer do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Gente, isso é escandaloso. Não é só escandaloso, é ilegal. Alguém irá ao judiciário? Irá? O judiciário irá se manifestar? Pode ser que não o faça, que não queira colocar a mão nesse vespeiro. O fazendo, estará pronta a narrativa de que o judiciário é contra o Brasil, que não deixa o governo governar. Lá no passado, no começo do ano, essa PEC foi a primeira a ser apresentada ao Senado, Sheila. A PEC 2022-01. Sabe como ela foi chamada por Paulo Guedes na época? A PEC Kamikaze. Exatamente essa que está sendo votada e será aprovada hoje, a toque de caixa sem dificuldade alguma, pelo Senado Federal. Naquela época, Paulo Guedes considerava essas mesmas medidas, com um valor um pouquinho diferente, um suicídio econômico para o Brasil. O suicídio deixou de ter importância para Paulo Guedes agora que estamos a 3 meses da eleição. É um negócio realmente escandaloso. E outra, o Brasil, sob um estado de emergência, daria ao presidente não só um cheque em branco na economia, mas em todos os outros setores. O céu é o limite. Será que Bolsonaro não vai utilizar esses plenos poderes que está recebendo do Senado Federal, do Congresso Brasileiro, para dizer que a situação social do Brasil é insegura para que as eleições sejam realizadas em 2 de outubro? Estaria pronto o discurso. As urnas não são seguras, a situação social do Brasil é instável, as eleições não podem acontecer. E se acontecerem e Bolsonaro for derrotado? Aí o discurso também está pronto. E eu mudo um pouquinho de assunto para falar da entrevista que está aqui no Estadão de hoje, do senador Flávio Bolsonaro, que será um dos que votarão a PEC da emergência, hoje em Brasília. Ele foi questionado sobre um eventual levante contra o resultado das eleições, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, caso o resultado seja desfavorável ao pai. A pergunta é: se houver um levante contra o resultado das eleições, qual será a posição do presidente, do senhor e dos principais nomes do governo? A resposta do Flávio, sabe qual foi, Carla Bigato?
Como é que a gente tem controle sobre isso? No meu ponto de vista, o Trump não tinha ingerência, não mandou ninguém para lá. Mandou. Ele não disse, vão até o Congresso e invadam o prédio. Mas ele sabe muito bem usar os chamados apitos de cachorro para se comunicar com seus apoiadores e foi exatamente o que fez Donald Trump. As pessoas acompanharam os problemas no sistema eleitoral americano, se indignaram e fizeram o que fizeram. Não teve um comando do presidente e isso jamais vai acontecer por parte do presidente Bolsonaro. Vocês percebem o cinismo? Como a gente tem controle sobre isso? Tem. Sabe como? Dizendo aos apoiadores, vem aí uma eleição importante, a gente conta com a sua participação, com o seu voto, com o seu engajamento e no caso de derrota aceitaremos o resultado da eleição, seguiremos a nossa trajetória agora na oposição em busca da volta ao poder, como faz qualquer político com P maiúsculo. Como faria um homem com H maiúsculo? E eu uso a palavra homem aqui porque todos nesse clã são do sexo masculino. Mas não um Bolsonaro. O que o presidente tem feito é exatamente o que Donald Trump fez naquele 6 de janeiro. É incitar as pessoas contra o sistema eleitoral, é criar um clima de desconfiança, como se dissesse, estejam prontos para me defender, como os americanos fizeram pelo Trump, usando aquelas armas que eu deixei vocês comprarem. Bolsonaro já usou esse termo. Você tem que estar pronto para dar a sua vida pelo Brasil. O Brasil, no caso, é a eleição dele. Vocês percebem como está tudo sendo preparado para o 2 de outubro, antes, durante e depois da eleição? É escandaloso e o Senado se tornará cúmplice desse escândalo hoje, com uma votação em que essa PEC vai passar facilmente. Na Petrobras, o Ministério Público pede ao TCU que investigue uma eventual ilegalidade na nomeação de Caio Paes de Andrade para presidir a companhia. Ontem, o escolhido pelo governo, que substituiu José Mauro Coelho, não compareceu à reunião do Conselho de Administração e o Cristiano Pinho tem mais informações. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede a investigação da nomeação de Caio Paes de Andrade para a presidência da Petrobras. A apuração pode ser feita pela Comissão de Ética Pública e a Comissão de Valores Mobiliários. O documento cita a presença de indícios de descumprimento de requisitos necessários para que o ex-secretário do Ministério da Economia assumisse o cargo. Entre eles está a falta de experiência na área de atuação da estatal. Também foi pedida a investigação de uma possível interferência do governo federal na empresa. Uma fonte da Band News FM na Petrobras afirma que após a posse de Caio Paes, na terça-feira, reuniões foram feitas por ele com diretores da empresa e alguns membros do Conselho de Administração. Ele não teria comparecido, por outro lado, à sua primeira reunião com todo o Conselho, que estava marcada para ontem. A informação é do jornal O Globo. Bem, a criação ou não da CPI do MEC vai ser decidida na terça-feira da semana que vem. A gente tem mais de Brasília agora com Adriano Oliveira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que a instalação da CPI do MEC será decidida na próxima semana. A expectativa é de que o assunto seja discutido em uma reunião de líderes marcada para terça-feira. O impasse está em seguir ou não a fila de CPIs. Há pelo menos 2 requerimentos na frente, das CPIs do narcotráfico e das obras inacabadas. Ontem, Rodrigo Pacheco afirmou que todos os pedidos serão avaliados pela Advocacia e Consultoria do Senado. Então, a presidência vai recolher todos esses requerimentos de comissão parlamentar de inquérito. Vamos fazer uma avaliação do cumprimento dos requisitos de cada um desses requerimentos de CPI. Há requerimentos que foram feitos por senadores relativamente aos critérios de preferência de uma ordem cronológica, que é o que está sendo pretendido por alguns senadores, o que precisa ser decidido pela presidência também, assim como, pelo menos em relação a 2 CPIs, uma pertinência temática em relação a elas para se entender se se deve haver o apensamento dos 2 requerimentos ou não. Com 31 assinaturas, a CPI do MEC busca apurar o envolvimento dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos em fraudes no Ministério da Educação durante a gestão Milton Ribeiro. O caso também é investigado pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Ontem, Jair Bolsonaro negou que haja uma corrupção endêmica aqui no Brasil. Na verdade, mudou até um pouco o discurso, né? Porque esse era um governo que não tinha corrupção. Agora ele fala em casos isolados. Não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso. Mas, além da escolha dos ministros, além de conversar com eles, qual é
A real função dele, em cada ministério, nós temos uma célula composta de servidores da Polícia Federal, da CGU, da AGU, até mesmo do TCU, para analisar aquilo que é de mais caro, vamos dizer, para nós, de modo que a gente ataca a possível corrupção na origem. Não interessa descobrir o corrupto, nós queremos evitar que apareça a figura do corrupto. Bom, em relação ao Ministério da Educação, ontem Bolsonaro também falou que a CPI do MEC está enterrada já, mas como a gente acabou de falar com o Adriano Oliveira em Brasília, a criação dessa CPI vai ser decidida na semana que vem, no começo da semana que vem. Chega a 36 o número de casos de varíola dos macacos no Brasil. Só em São Paulo são 28. Reni Ravanelli. Sobe para 28 o número de casos da varíola dos macacos confirmados no estado de São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. 23 deles foram registrados na capital paulista, 2 em Indaiatuba, 1 em Vinhedo, outro em Itapevi e um último em Santo André. Do total de casos, 15 são importados, com pessoas com histórico de viagem para a Europa. Outros 13 são frutos de transmissão comunitária, cujos vínculos não foram identificados até o momento e seguem em investigação. Todos os pacientes têm boa evolução do quadro clínico e são acompanhados pelas autoridades de saúde. A Polícia Federal faz a reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips na Amazônia. O destaque de Arthur Coelho. O diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, afirma que foi realizada ontem uma reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips no Amazonas. A declaração foi dada durante a entrevista à emissora pública Empresa Brasil de Comunicação. Segundo Márcio, ainda é incerto afirmar quando as investigações vão ser concluídas por causa do andamento de procedimentos de perícia no caso. O diretor-geral enfatizou que as autoridades ainda apuram se houve a participação de outros suspeitos no crime, que já prendeu 4 pessoas. A Justiça do Rio de Janeiro decide hoje se o caso Patrícia Mieiro vai ter um novo julgamento ou não. Uma testemunha-chave que procurou a Band News FM mudou o rumo das investigações. O Leonardo Macaxeiro vai nos contar os detalhes. A audiência, que pode definir um novo júri do caso Patrícia Mieiro, está marcada para 1h da tarde de hoje. Caso a Justiça do Rio decida por um novo julgamento, uma testemunha-chave do crime, que afirma ter presenciado o assassinato da engenheira, vai ter o direito de ser ouvida em juízo. O taxista estava atrás do carro de Patrícia e detalha como o veículo dela foi fuzilado na chegada à Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O crime aconteceu há 14 anos. O corpo da engenheira nunca foi encontrado. Em 2019, os 4 PMs envolvidos foram absolvidos da acusação de homicídio, mas 2 deles foram condenados por fraude processual. Ainda no Rio, a mãe do menino Henry pede para ser transferida de presídio. Nicole Tim. A defesa de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henry Borel, de 4 anos, pede a ida dela para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio. A solicitação foi feita ao Tribunal de Justiça do Rio após a determinação para que a professora fique presa preventivamente no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. Monique voltou para a cadeia ontem à tarde, após passar 2 meses em casa sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Na decisão, desembargadores da 7ª Câmara Criminal consideraram que a liberdade da professora havia sido concedida sem alvará de soltura e sem comprovação das supostas ameaças dentro da cadeia alegadas pela defesa. O relator do caso ainda levou em consideração que a professora é ré por um crime hediondo. Agora a gente vai para Minas Gerais, porque depois do incêndio que deixou mortos, a Santa Casa de Belo Horizonte retoma as cirurgias. Fala, Jader Xavier. O valor estimado para restabelecer o funcionamento do 10º andar da Santa Casa, que teve 50 leitos destruídos por um incêndio na segunda-feira, é de R$ 5 milhões. As cirurgias eletivas que tinham sido temporariamente suspensas são retomadas a partir de hoje. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve visitar o hospital amanhã. 2 pacientes morreram durante o processo de transferência na hora do incêndio, segundo a Santa Casa, mas a Polícia Civil afirma ter recebido 3 corpos. E olha, aconteceu de novo. Ai, gente. É inacreditável. Mais um caso de racismo em jogo da Libertadores. O Maurício Ferreira conta pra gente mais informações.
Um torcedor do Cerro Porteño é flagrado imitando macaco em direção à torcida do Palmeiras, presente em Assunção, no Paraguai. O caso de injúria racial foi filmado durante a vitória do clube brasileiro por 3-0 no estádio General Pablo Rojas. Em nota, o time paulista se posicionou, abre aspas. A Sociedade Esportiva Palmeiras vem novamente a público repudiar as manifestações racistas praticadas contra a nossa torcida em um jogo da Libertadores. Não podemos aceitar que cenas como essas se tornem rotineiras durante a disputa do mais importante torneio de clubes da América do Sul. Esperamos que as autoridades tomem as providências necessárias para coibir esse crime, fecha aspas. Recentemente, a Conmebol aumentou a multa de atos racistas de 30 mil para 100 mil dólares. Mas que isso, né? Não, é tão revoltante. A gente estava aqui fora do ar falando, mas o que é isso? A Sheila tá questionando. Né? Com essa Será sequência? que antes não acontecia antes, a gente não via? Parece provocação desses caras, né? A gente estava daqui, sei lá, refletindo e tentando entender o porquê disso aí. Porque no Brasil isso é crime, a gente tenta lutar, né, a todo custo contra o racismo estrutural, trazer equidade de oportunidade para as pessoas, independentemente de sexo, de cor da pele, de tudo. E aí vem esse pessoal e percebe que esse tipo de questão é cara pra gente, que a gente dá importância para isso e age dessa forma. Só pode ser, né? Só pode ser provocação, é uma nova tentativa de diminuir a gente. Isso é terrível, terrível. Nesse momento que a gente precisava tanto de amor e união, né? Entre os povos, tá louco, gente. É um negócio incivilizado, à guisa de uma provocação futebolística. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu até acho que dentro do estádio, algumas regras da boa educação são colocadas de lado, né? Quando eu levo meus filhos no estádio, eu aviso que eles vão ouvir palavrão, e tudo bem. De né? mim, né? Inclusive, talvez da minha boca. Né? Mas uma coisa é um palavrão solto ali, enfim. Cara, toca essa bola, caralho! Outra coisa é você cometer uma injúria racial, uma ofensa racista. Isso é bem diferente, né? A gente tem que ter uma medida das coisas. Mas é o que a Carla disse, esses caras perceberam que isso incomoda, que isso repercute, que isso é um tema importante pra gente e utilizam isso. São maus caráteres, também não representam a torcida do Cerro Porteño, não. O fato é que esse sujeito deve ter voltado bem chateado com o rabinho entre as pernas, porque dentro de campo o Palmeiras abriu vantagem, tá praticamente classificado para as quartas de final da Libertadores. Conta pra gente aí, Yuri Queiroga. Palmeiras e Flamengo largam na frente nos jogos das oitavas de final da Libertadores. O Verdão venceu o Cerro Porteño com tranquilidade por 3-0, enquanto o Rubro Negro fez 1-0 sobre o Tolima, na Colômbia. Hoje, às 9h30 da noite, o Fortaleza recebe o Estudiantes da Argentina no Castelão. Pela Sul-Americana, o arquirrival do Leão, o Ceará, derrotou o The Strongest de virada por 2-1 em La Paz. Já o Santos arrancou um empate por 1-1 com o Deportivo Táchira da Venezuela já no finzinho do jogo. O destaque de hoje é para Olímpia e Atlético Goianiense em Assunção, no Paraguai, e Universidade Católica e São Paulo em Santiago do Chile. Jogo que você ouve na Band News FM a partir das 9 da noite com narração de Silva Júnior. Futebol com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Ô Megali, como é que vai, Megali? Bom dia pra você. Eu vou bem, Milton. Olá, Carla Bigato. E aí, Sheila Oi, Magalhães, Milton. nossa Margaret Thatcher. Olha, jogos ontem pela Libertadores da América, Sul-Americana e Série B. E hoje tem jogo também. O futebol não para neste ano de Copa do Mundo e esporte é na Band News FM. Mas vamos aos placares? Vamos sim. Pela Libertadores da América ontem, Cerro Porteño 0, Palmeiras 3. O Tolima, rapaz, em casa perdeu do Flamengo. Olha o Flamengo melhorando, hein? Ganhou lá do Tolima, 1-0, gol do Andréas, aquele que deu um gol
para o Davidson do Palmeiras. E o Deportivo Táchira, bom, mas aí é Sul-Americana. Antes, voltando à Libertadores, o Vélez Sarsfield em clássico lá da Argentina, o Vélez Sarsfield ganhou do River Plate, o tradicional River, por 1-0. Na Sul-Americana, o The Strongest jogou lá em cima, mas quando ele desce, ele vira The Frackest. Mas mesmo com muitos pulmões a mais, como diz o Neto, o The Strongest em casa perdeu pro Ceará. Gente, o Ceará, 2-1, esse Ceará merece ser mais respeitado. Esse time tá jogando muita bola. Outro dia ganhou até do Palmeiras, que ninguém ganha, e é em São Paulo. O Ceará é um timão. E o Deportivo Táchira empatou com o Santos 1-1. Tava 1-0 para eles e depois o Santos empatou. Já quebrou o galho. Grande abraço para vocês, grande quinta-feira e até amanhã.